Então vamos aqui entrar no Service, no Flutter Service, tá? Vou pressionar no F12, ele vai abrir esse arquivinho aqui, ó, que está aqui dentro da pasta Flutter. E no Flutter Service nós temos aqui o nome da classe, um objeto principal, o nome da tabela, o path e um nome de arquivo. Então parece ser bem simples essa geração. Vamos analisar como é um service aqui no projeto do Flutter. Agora eu já estou no projeto do Flutter aqui, tá? Eu tenho, por exemplo, vamos abrir a pasta Service, né? Fica mais fácil nós analisarmos. Em Service eu tenho o Pessoa Service, tá aí. O que é que o Service ele faz? Ele vai no servidor e executa as consultas, né? Então eu tenho lá o consultar lista, tenho o consultar objeto, o inserir, o alterar e o excluir. Mesma coisa para o banco Service, ó. E a mesma coisa para o banco Agência Service. Quando eu digo a mesma coisa, eu quero dizer o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, esse Pessoa Service, copiar esse código, jogar aqui, substituir pessoa por banco, depois substituir pessoa minúsculo por banco minúsculo, eu poderia agora pegar esse código, copiar, colar dentro de banco service e iria funcionar, tá? Então, a lógica é a mesma, não tem muita alteração aqui, tá bom? Como ele é tão simples assim, que é só nós substituirmos alguns nomes e vai funcionar, o nosso template, ele é bem simples, ó. Se nós viermos aqui nos templates do Flutter, daí eu tenho o template para o service. Eu tenho primeiramente ali o código da licença, né, o texto da licença. Daí eu tenho lá os imports, tá? Veja que em imports tem um deles que aparece ali, nome arquivo. Daí você vem e pergunta para mim, tá, mas por que eu não uso apenas o nome do objeto principal? Porque vamos imaginar que nós estamos gerando banco aqui, tá? O nome da tabela é banco. O nome da classe é banco. O nome do objeto principal é banco. O nome do path é banco. E o nome do arquivo é banco. Tá bom? Então por que eu não utilizo nome de arquivo, path e objeto principal como um nome só, já que eles são iguais, ó, banco, banco e banco? Porque isso vai depender do nome da tabela. Dependendo do nome da tabela, eles serão diferentes. Vamos ver. Se a tabela for banco, agência, o nome da classe vai ser banco, agência. O nome do objeto principal vai ser banco, agência. O nome do path vai ser banco, agência. E o nome do arquivo vai ser banco, agência. Tá? Então veja as diferenças. Eles são diferentes. Se for a tabela tiver um nome simples, né, sem separações, daí eles são iguais. Mas se a tabela tiver uma separação, todos esses nomes são diferentes. Tá bom? Então nós temos que prever isso daí. Tá? E essa é uma das razões de nós utilizarmos essas três tabelas principais, né? A banca agência e a pessoa, por uma série de razões, porque elas meio que englobam tudo que vai acontecer com as demais tabelas do ERP, tá bom? É muito importante que você compreenda tudo que a gente está fazendo com essas três tabelas, ou o conjunto que envolve essas três tabelas, né? Já que a pessoa tem outras tabelas envolvidas, tá? Porque o que vai acontecer mais para frente, né? Provavelmente nós estamos englobando aqui 95% dos casos que vão ocorrer daqui para frente, tá? Tem um ou outro que nós ainda não pegamos, né? Como, por exemplo, campos decimais. Nós não temos campos decimais nessas tabelas, tá? A gente vai ter essa novidade mais para frente, né? E outras questões que nós veremos, mas a maioria das coisas que nós vamos ver para frente, coisas técnicas, né? A gente está vendo agora, tá? O que a gente vai ver depois que a gente construir esse cara aqui, esse gerador, é muita coisa de requisito, né? Pois a parte braçal, que é a construção das telas, essa coisa de código aqui, o gerador vai fazer para a gente. Então nós vamos nos concentrar naquilo que mais importa, que é a parte das regras de negócio, dos requisitos, tá bom?
Então, o que é que o service vai fazer? Ele vai substituir o nome do arquivo, vai substituir o nome da classe, vai substituir o path, que aparece aqui, e vai substituir o objeto principal, tá? Quando ele fizer tudo isso daí, deixa eu executar e mostrar para você. Vou pressionar F5 aqui. Vou aguardar ele construir para mim o servidor. Aí você vai ver como é que eu vou chamar esse gerador para o Flutter, tá? Vou chamar dentro do browser mesmo. E a gente sempre vai chamar dentro do browser, do jeito que a gente está fazendo? Não. Vai chegar o momento em que o gerador vai ter uma interface gráfica de cliente. Aí nós vamos preencher alguns campos ali nessa interface gráfica, né? E vamos clicar no botão e ele vai fazer a mesma coisa. Tá? Uma interface gráfica bem simples, né? Pois nós precisamos passar apenas, basicamente, o nome da tabela e o nome de módulo, né? Então, a interface gráfica bem simples para a gente passar isso aqui, ó, tá? O nome da linguagem, o nome da tabela e o nome do módulo. Eu vou passar então aqui o banco. Pronto, ele gerou os arquivos. Ele gerou esses arquivos aonde? Aqui dentro, ó, Flutter, banco. Cadê o service? Tá aqui, banco service. Service relacionado à tabela banco. Tá ali os imports, ó. Banco service, estendendo de service base. Consultar lista, consultar objeto, inserir, alterar, excluir. A mesma coisa vai acontecer para a pessoa, a mesma coisa vai acontecer para a banco agência ou qualquer outra classe que você queira gerar a partir de então.